Bom, pessoal, boa tarde, professor Marcão. Como é que vocês estão nessa quarentena nossa que já tem 100 dias? Hã? Quarentena mesmo era de Noé, né? 40 dias, 40 noites confinado na arca. A gente tá, né, sofrendo, vai saber até onde vai isso aí. Vai passar, pessoal. Deus quiser, em agosto a gente já vai estar podendo ter aula presencial com distanciamento, né? Um longe do outro, sem poder agarrar, não pode passar a mão na bunda do outro. Muito cuidado quando se encontrar aí, tá? Juízo. Bom, dando continuidade à nossa aula, hoje é a nossa penúltima aula de ciência dos materiais. Lembrando que essa matéria aqui é toda teórica, né? Então a gente vai acabar o nosso conteúdo aí tranquilo, tá? Hoje nós vamos falar sobre propriedades tecnológicas dos materiais. Na aula passada, a gente falou sobre propriedades mecânicas e hoje nós vamos falar sobre propriedades tecnológicas. Muito bom. O que são as tais propriedades tecnológicas? Então, são as propriedades que conferem ao material maior ou menor facilidade de serem processados, ou seja, transformados em uma peça e ter uma utilidade. Cara, você pode ter o material mais fantástico do mundo, mas se você não tiver uma forma de dar um formato, transformar esse material numa peça, ele não presta para nada. Isso aconteceu nos anos 60, quando o pessoal descobriu o titânio. O pessoal descobriu que o titânio era um material resistente e bastante leve para usar em aviões, principalmente aí os supersônicos, que o atrito do ar esquenta muito a fuselagem, o alumínio não aguentava, o aço era muito pesado. Mas só que para transformar o titânio era um show de horror. Então o pessoal teve que desenvolver toda a tecnologia para transformar o material. Então é isso aí que tem a ver então com propriedades tecnológicas, são ligadas com a transformação do material, né, numa peça, né, tem um formato e portanto uma utilidade. Fechado? Bom, dentre as mais importantes, a gente tem aí a fusibilidade, usinabilidade, né? A gente vai falar sobre as propriedades tecnológicas, então, soldabilidade, parece o Tite da seleção conversando e tal, né? Mas a primeira que a gente vai falar, então, é a propriedade chamada fusibilidade. Fusibilidade é a propriedade do material passar do estado sólido para o estado líquido, ou seja, ser fundido sob a ação do calor, né? Ela é caracterizada pelo ponto de fusão do material. Então, fusibilidade é a facilidade que o material tem de ser fundido, né? Quanto menor for a temperatura de fusão do material, significa dizer que ele é mais fácil de ser fundido. E aí tem duas questões que são importantes, né? Todo material é fusível, mas quanto menor a temperatura de fusão, né, e menor a tendência dele reagir com alguém, né, por exemplo, reagir com o oxigênio do ar, o nitrogênio do ar, a umidade presente do ar, melhor. Então a fusibilidade tem a ver primeiro com a menor temperatura que o material tem para fundir. Quanto menor a temperatura, mais fácil de derreter o material. Esse é um lado, né? É o lado do processo, o lado da aplicação. De repente, esse cara pode ficar limitado a não poder ser utilizado em lugares que tem contato direto com fogo, por exemplo, né? Porque ele vai abrir o bico, ele vai derreter. Mas a fusibilidade, então, tem a ver com essa característica de ser fácil de derreter, fácil de fundir. E a outra coisa é o seguinte: se a temperatura for muito alta, quanto maior for a temperatura necessária para se fundir um material, mais você vai gastar com energia, que pode vir de um gás quente, da energia elétrica por indução, mas quer dizer, de algum lugar está vindo a energia para esquentar esse material. Então, com quanto menor temperatura esse cara derreter, mais fácil a gente fundir, menos energia a gente gasta, mais barato é o processo. E também é menor a chance desse cara em temperaturas mais baixas, reagir com alguém, né? Reagir com alguém presente no ar, oxigênio, nitrogênio, tal. Se isso acontece, você começa a complicar o teu processo. Aí a fundição desse material passa a ter que ser a vácuo, ou então num forno que tem atmosfera controlada, né? Que não pode ter o elemento que causa oxidação ou nitretação na sua peça. Tranquilo? Então isso aí tem a ver com fusibilidade. Olha aqui, ó, o nosso querido diagrama de equilíbrio que a gente falou outro dia, o diagrama de fase. Esse diagrama de fase é o diagrama de fase ferro-carbono. Aqui é 100% ferro e note que ele chega no máximo em 6,7 de carbono, tá? Até 2,11 de carbono a gente chama o material de aço. Então, da linha tracejada para a esquerda, estamos falando de aços, né? A aço tem que ter ferro e carbono e até 2,11% de carbono. Daqui para frente é um cara chamado ferro fundido, tá?
E o que a gente observa? Observa que os ferros fundidos, lembra que essa linha aqui do diagrama de fase chama linha líquidos, ou seja, dela para cima todo o material está líquido, todo o material está fundido. Olha só, a temperatura de fusão de um ferro fundido pode chegar nessa linha aqui, ó, 1148 graus, enquanto a de um aço, ó, 1538 para cima, né? Então, por que chama ferro fundido, cara? Porque geralmente quando o cara vai trabalhar com essa liga, ele vai trabalhar com operações, né, peças fundidas. E aí você vai ver que é muito mais comum ver peça fundida em ferro fundido do que peça fundida em aço fundido. Agora, o ferro fundido é muito quebradiço, então se não tiver jeito, aí o pessoal acaba fazendo em aço fundido, né? E paga o preço de ter que ter um processo que suporte mais temperatura, tá? Mas é só uma aplicação aí do nosso querido diagrama de fases, né? Ele explica para vocês por que o ferro fundido tem maior fusibilidade, né, do que os aços. Tranquilo, rapaziada? Então é só para a gente entender isso aí, tá? Outra propriedade importante, soldabilidade. Rapaz, não tem jeito na indústria mecânica mais fácil que juntar duas peças do que por solda, né? Você fala assim, ah, Marcão, pode ser por rebite? Pode, mas você pode ver que rebite só é usado quando não dá para usar solda. Por exemplo, você pega aí um barco de pesca de duralumínio, né? Ele é rebitado. Se você for soldar, pode destratar o duralumínio. Então o cara não solda, o cara evita, né? Então aí vai pro rebite. Mas o rebite, cara, você tem que fazer o furo simultaneamente nas duas chapas, aplicar o rebite. A mesma coisa com parafuso e porca. Solda não, juntou as duas peças, meteu um pinguinho de solda, ela já fica no lugar, né? Então a partir daí é só fazer o cordão. Cara, é muito prático, né? A montagem por solda. Então o que é soldabilidade? Propriedade de alguns materiais se unirem depois de aquecidos e suficientemente comprimidos. Então você aquece o material e comprime esse material, né? E ele vai chegar num estado em que ele consegue se juntar, se colar, né? E isso então é a tal da soldabilidade. A soldabilidade depende do tempo em que o material permanece num estado sólido plástico, sob o efeito do calor, tá? Então, para o material poder soldar e poder grudar, ele não pode derreter, porque se ele derreter, ele escorre, perde o formato, né? Ele tem que tornar-se um material plástico, um material que se deforma bastante, né? E é nessa hora que o ferro fundido, por exemplo, dança. O pessoal reclama muito de fundir ferro fundido, porque você aplica a temperatura, né? E ele derrete com facilidade. Acabamos de ver isso aí. Com facilidade quando comparado com o aço, né? E por ter muito carbono, ele é frágil, ele não consegue ter deformação plástica, importante nesse caso. Então, o pessoal, quando vai fundir ferro fundido, sofre bastante, tem que esquentar a peça em estufa. Eu não sou especialista em solda, mas tem um punhado de procedimentos aí para conseguir se fundir alguma coisa em ferro fundido. Tranquilo, pessoal? Então isso aí é soldabilidade, facilidade de soldar um material, tá? Então, o metal ou liga que passa rapidamente do estado sólido para o líquido é dificilmente soldável, como por exemplo o ferro fundido, né? Então, se ele funde fácil, né? É difícil de conseguir fundir, porque ele vai escorrer, não vai dar tempo de formar a solda. Tranquilo, pessoal? Essa é mais ou menos a ideia. Outra propriedade importante, né, tecnológica, é a propriedade que a gente chama de usinabilidade, tá? Usinabilidade é a propriedade que o material tem de oferecer maior ou menor resistência aos processos de corte, que são chamados processos de usinagem, torneamento, fresagem e tal, né? Então, muitas peças são fabricadas pelo processo de usinagem. O processo de usinagem, pessoal, ele tem duas dificuldades, na minha opinião, que são dramáticas, né? A primeira é a seguinte: se o teu material for muito duro, ele vai desgastar demais a ferramenta. Quer dizer que de vez em quando você vai ter que parar e trocar a ferramenta, né? Ou parar e afiar a ferramenta, depende da escala que a gente está falando. Se a ferramenta é muito dura, consequentemente, é uma ferramenta mais cara, né? Se o material é muito duro, você vai ter que trabalhar com velocidades de cortes baixas, ou seja, você não vai ter a capacidade de produzir em alta escala, né? Então, se o material é muito duro, ele é um problema. Agora, se o material for mole demais, ele vai ter a tendência de formar um tipo de cavaco que a gente chama de cavaco em fita, né? É um cavaco contínuo que no processo convencional aí de usinagem, torno, por exemplo, não dá problema, mas costuma dar problema nas operações de automática, né? Onde não tem alguém ali para
para observar, né? Esse cavaco começa a sair de forma contínua e começa a juntar, né, dentro da máquina do CNC, por exemplo. Então, você fala, cortar material mole é mole, né? Não, não é necessariamente. Se ele tivesse a tendência de formar esse tipo de cavaco contínuo, ele pode prejudicar o seu processo. Então a usinabilidade está aí, né? Tem um material, não pode ser um material muito duro, senão fica difícil ou até impossível de ser usinado. Não, dá para usinar, né? Dá para usinar com ferramentas mais duras, com rebolo, retificação, que a gente já viu, tudo mais, né? Mas se ele for um material muito mole, ele também tem o seu lado ruim aí do processo de usinagem. Então o que acontece? O pessoal compara a usinabilidade do material em relação ao material padrão, que é um material 100%, né? Um material 100% usinável. Esse material 100% usinável é um aço que o pessoal chama de 1112. Esse 12 é a quantidade de carbono que ele tem. Sempre a gente vai aprender isso aí quando falar em metalurgia, mas os dois números finais do aço, ele indicam a porcentagem de carbono dividido por 100. Então, o aço 1112 tem 0,12% de carbono. E esse 11, aí não tem lógica, esse 11 quer dizer que ele tem enxofre. Então, o que o enxofre faz? O enxofre fragiliza o aço. Se esse aço fosse um aço só com 0,12% de carbono, ele seria muito molenga, criaria o cavaco em fita. Então, o pessoal coloca de propósito um pouquinho de enxofre para tornar o cavaco quebradiço. E aí, durante a usinagem, né, você vai ter a facilidade da remoção do cavaco, porque o cavaco vai quebrar, né? A fita que vai sair do material vai ser uma fita quebradiça, né? Então, indicado para trabalhos com tornos, né, e outros processos automáticos. Tranquilo, pessoal, que não tem a intervenção do homem, o tempo do operador, o tempo todo ali. Vai perder propriedade? Vai perder propriedade, porque o enxofre torna o material mais duro, né? Mas você vai ganhar, por outro lado, a usinabilidade. Tá? Temperabilidade. Tempera é um tratamento térmico que vocês vão aprender ainda, né? Que o inglês chama de endurecimento. O correto seria endurecimento por têmpera, tá? Qual que é a ideia de temperar uma peça? É tornar o material mais duro, tá? Mais resistente, aumentar a resistência e a dureza do aço, né? A propriedade do aço comportar como mola. Pô, quero fazer uma talhadeira, quero endurecer a talhadeira. Têmpera, né? Então, mola de carro, né? Para ser bastante elástica. Têmpera, né? E por aí vai. Mas o que é a têmpera? A têmpera ela é um tratamento térmico, né, que consiste em você esquentar o aço até ele ficar ao rubro, e existe a temperatura correta para cada aço. Você deixa esse aço, né, dentro do forno, né, um certo tempo. Para que isso? Para que todo o aço se transforme em austenita. E em seguida você dá um resfriamento brusco, você resfria o material bruscamente. Vou voltar aqui para o diagrama de fase, que a gente estava falando aqui, ó, que isso aqui é um negócio importante. Sorte que tem o diagrama ferro-carbono. O que acontece? O aço, ó, vem até 2,11. Até 2,11% de carbono é um aço. Os aços são temperáveis. O que é temperar? Eu pego um aço, tem que ser um aço, e esquento ele, cara, até uma temperatura em que todo ele vire austenita, ferro CFC, também chamado de ferro gama. Você percebe, cara, que quando todo o aço se transformar em austenita, só existe uma fase aqui dentro, só austenita. Então todo o carbono que tem ali dentro, ou os elementos de liga que estão presentes ali dentro, estão dissolvidos, cara, uniformemente dentro da austenita. Como se você tivesse pegado groselha e colocado na água. Mistura por igual. Legal? Mistura de um jeito só. Então, quando a gente esquenta o material, aquece o material para temperar, a primeira coisa que a gente quer é transformar todo o material em austenita, né? E dá tempo, cara, do que? De todo o carbono ou os elementos de liga que foram adicionados ali de propósito se dissolverem dentro dos átomos de ferro que compõem o aço. E em seguida, cara, a gente faz o chu, né? O que é o chu? É um resfriamento brusco. Pode ser em água, pode ser em salmoura, pode ser em óleo, pode ser aonde você for. Mas a gente resfria, cara, de uma vez, tá? Nesse resfriamento brusco, todo aquele carbono, todo aquele elemento de liga presente no aço que estava dissolvido na austenita, ele fica preso ali dentro e ele distorce, cara, a estrutura que era uma estrutura cúbica de corpo centrado. Ele forma uma outra estrutura, né? E aí, essa estrutura, ela cria um negócio chamado tensão interna.
né? E o material fica endurecido, tá? Então essa é a ideia da têmpera, né? É um tratamento térmico através do qual você aquece o material, dissolve tudo que tem ali dentro dos átomos de ferro e resfria bruscamente. Ao resfriar bruscamente, você não dá tempo desses caras se separarem, você distorce completamente a estrutura prevista no diagrama de fase. Lembra que eu expliquei para vocês o diagrama de fase ele só vale para resfriamento ao ar parado, né? Quando a gente resfria rápido, o diagrama de fase não vale mais. E aí, Marcão? Aí essa estrutura nova, os caras chamam de martensita, vocês vão aprender isso aí quando eu ouvir falar de tratamento térmico, de têmpera, né? Ela oferece uma grande dureza ao material. E aí, Marcão, todo aço é temperável? Não. Geralmente o aço para ser temperável tem que ter pelo menos 0,40, 0,45% de carbono. Por quê? Porque é esse carbono dissolvido lá dentro que deforma a estrutura quando você resfria bruscamente. Então, quanto mais carbono tiver o aço, quanto mais elemento de liga tiver o aço, mais fácil é você temperar. Quando a gente fala em fácil temperar, significa o seguinte: se o material tiver pouco carbono, eu vou ter que dar um choque térmico, um resfriamento cada vez mais brusco, né? Salmoura, água fria, né? Para conseguir temperar o material. E pode acontecer, se sua peça for uma peça muito grossa, de como a casca resfria mais rápido do que o miolo, a casca endurece e o miolo não. Tempera a casca e não tempera o miolo da peça, né? E a outra coisa complicada, então você não garante que você tem uma talhadeira show, né? Não adianta nada, né, cara? A talhadeira por fora é dura, mas lá no miolo dela é mole. Quando você apontar a talhadeira, o miolo, toda hora que você bater, vai amolecer, né? Não adianta nada ter uma mola aqui por fora. Ela é dura, mas por dentro é mole. No fim das contas, ela não vai aguentar o esforço do veículo que você precisa, tá? Então, o que acontece? Além disso, resfriamentos muito bruscos, eles podem causar na peça a tendência da peça empenar ou até trincar no resfriamento brusco, né? Então, existem aços de alta temperabilidade. O que são esses aços de alta temperabilidade? Eles têm alta quantidade de carbono, né? Ou então, eles têm, cara, uma alta quantidade de elementos de liga que fazem o mesmo efeito que o carbono, mas aí eles permitem, né, que mesmo que você resfrie numa condição mais maneira, em óleo, até mesmo em ar parado, né, ou em ar em movimento, o material forme a tal da martensita e fique duro, né? Se você gosta de pescar, por exemplo, como eu gosto, o anzol. O anzol não pode abrir. Meu pai falava que o anzol bom é aquele que quebra, mas não abre, né? Por quê? Porque ele é temperado, tá? E se você for ver, cara, esses anzóis bons aí que a gente vê hoje, tem acesso a maruseigo, tal japonês, vem marcado lá em inglês, aço de alto carbono, né? High carbon steel, né? Quer dizer, é um aço de alto carbono, por quê? Porque ao ter aço de alto carbono, ele tem alta temperabilidade. Lâmina de barbear também, você compra aí uns aparelhinhos de barbear descartável, do Japão é fantástico. Os caras conseguem fazer a lâmina de barbear com aço de alto carbono, que é duro, não é fácil fazer isso aí. E os caras aplicam a tempera e ele fica bastante duro, dura não sei quantas barbas, né? Você consegue fazer a barba várias vezes com o mesmo aparelhinho. Por quê? Porque o aço é bastante duro. Então isso aí que está ligado então com esse negócio conhecido como temperabilidade, a facilidade que a gente tem de endurecer o aço, né, através do tratamento conhecido como têmpera, tá? Pega uma serrinha de corte, uma folha de serra, ela foi temperada. E você vai ver que tem umas que se você pegar e der uma dobradinha já estoura. Foi temperada muito, né? E outras que elas até dobram, foi menos temperada. De repente, ou foi um aço de menos carbono, né? Ou é uma serrinha para cortar um material não tão duro assim. Tranquilo, pessoal? Então isso em relação à tal da temperabilidade, tá? Então um aço que tenha alta temperabilidade, ele garante que a casca e o miolo da peça consigam formar a tal da estrutura, tá? Então essa é mais ou menos a ideia da importância dessa característica conhecida como temperabilidade. Existem aços que são famosos, né? E que a propriedade deles, né? Ela tem tudo a ver, o uso deles tem tudo a ver com a temperabilidade, né? Eles são, o grande mote é que eles são aços facinho de temperar. Tranquilo? Outra propriedade importante, pessoal, que já não tem a ver com propriedade
com tecnologia, propriedade tecnológica, é um negócio conhecido como densidade. A gente sempre ouve falar, né, cara, em material mais denso, material menos denso. E o que é a densidade? A densidade do material tem a ver com o grau de compactação da matéria. Ou seja, quantos gramas de material tem em 1 cm3? Rapaz, densidade, ela simplesmente é quanto de material tem em 1 cm3, num litro, alguma coisa assim. Eu vou te dar um exemplo que você vai lembrar. Pega um busão às 6 da tarde, mesmo agora em época de isolamento social, o busão tá cheio, cara. É o seu focinho, as suas ventas, no sovaco do outro, encoxada e por aí vai. Deve ter quem gosta, quem só olha, só anda nessa hora. Então isso aí, cara, é o exemplo de alta densidade. Compactado. Uma pessoa, né, um ônibus aí que cabe 44 pessoas sentadas, não sei quanto em pé, tem o dobro, né? Tá altamente compactado. Esses arrombados que vão aí no centro, no calçadão, né, cara? Um, né, encostado no outro, né, cara? Essa peste dessa corona não acabar nunca, tal, né? Não usa nem máscara as pestes. Pelo menos a máscara. Não sei se funciona, mas pelo menos põe, né? Rapaz, tá com uma alta densidade. Agora, se você pegar um busão ali 2 da tarde, 3 da tarde, tem um ou outro gato pingado dentro do ônibus. Então, ele tem baixa densidade. Legal? Então, densidade quer dizer, cara, o grau de muvucamento lá dentro do material, a compactação. Legal? Se carcar muito, né, uma coisa, ela vai ficar compacta, vai ficar com alta densidade. Se você carcar pouquinho, ela fica com menos densidade. Então, pessoal, em outras palavras, a densidade do material pode ser calculada dividindo a massa do corpo pelo seu volume, né? Então a gente pega a massa, quanto de massa tem no corpo, e divide pelo seu volume, né? Então a gente costuma tratar a densidade, por exemplo, quantos gramas tem 1 cm3. O que é 1 cm3, pessoal? É um dadinho, né, de 1 cm por 1 cm de lado. Legal? Então, se eu falar para vocês, esse material tem 1 grama por cm3, caso da água, e esse outro material tem 7 gramas por cm3, dá para você saber quem é o mais pesado, quem que é o mais leve. Densidade só tem a ver com peso, ela não tem nada a ver com resistência, né? O pessoal muitas vezes acha que um material mais denso, né, mais pesado, por ter mais material no mesmo volume, ele vai ser mais resistente. Não tem nada a ver, né? Te dou um exemplo disso aí fácil, que é o chumbo. O chumbo é um material pesado pra caramba, né? Tem uma densidade muito alta e é mole, molengo, não tem resistência nenhuma. Você pega aí nos carros de Fórmula 1, a fibra de carbono é leve pra caramba e é super resistente. Então, não tem a ver, né? Resistência e densidade não tem nada a ver, né? Densidade só quer dar ideia pra gente se o material vai ser leve ou se o material vai ser pesado, tá? Aí vem uma tabela aqui, ó, né, ó, em que você vai ver, por exemplo, tem aqui o ferro, a densidade do ferro, 7,86. O que está dizendo aqui? Em quilo por litro, né? Decímetro cúbico e litro é a mesma coisa. Quer dizer que se você fizer uma peça do tamanho de uma caixa de leite, né, de ferro, ela pesa 7,8 kg. Se for de alumínio, 2,700. Por quê? Porque a densidade do alumínio é 2,70. Olha o chumbo aqui, ó, 11,34. Pesado, né? Tungstênio, 19,10. Olha o ouro, 19,30. Porque o pessoal, quando vai garimpar, usa uma peneira, cara, porque o ouro vai ficando, cara, a água vai levando tudo embora, mas o ouro, como é o mais pesado, é o que fica, né, na bateia. Então, quando você vê aqueles caras febre do ouro, os caras têm um negócio lá que passa água e tem que, como se fosse um carpete, onde o ouro vai acumulando, porque o ouro é mais pesado, cara, vai afundando, né? Olha o magnésio, muito usado aí nas rodas de liga leve e tal, a densidade, né, de 1,74, né? Bem mais leve que o alumínio, inclusive. Então, a densidade, e você vê aqui, ó, que tem a densidade e o ponto de fusão. Olha só, o ferro tem 7,86 de densidade, funde com 1.500 graus. O chumbo tem 11, funde com 327. Tá vendo? Não tem nada a ver, cara. Resistência térmica, resistência mecânica com densidade. Densidade tem a ver só com peso, tá? Agora, o que é bom? Material leve, de baixa densidade, ou material de alta densidade? Aí depende do que você quer, tá? Então, para quem gosta de pescar, por exemplo, a chumbada tem que ser pesada. Mas a boia, para fazer ali a linha ficar boiando, tem que ser um material leve, um material de baixa densidade, tá? Então depende para o que você quer. Quero fazer um negócio para encostar a porta, manter a porta encostada, vai ter que ser feito com alta densidade, um material pesado.
participei de um projeto junto com uma empresa que não existe mais chamada Enxuta. Os caras fizeram uma máquina 100% em plástico, a máquina de lavar. Só teve um problema, o dia que ligou essa desgracença dessa máquina para lavar, a hora que ela centrifugava, a máquina saía andando, até que o fio soltava da tomada. Olha que bosta. Aí tiveram que fazer um lastro, cara, de concreto para a máquina ter peso. Olha que situação, né? Então, densidade, cara, se é bom, leve ou pesado, depende do que você quer. Na nossa sociedade, no momento em que a gente vive hoje, o pessoal geralmente prefere, quando possível, materiais mais leves, né? Então, se você pegar uma roupa, um tênis, quanto mais leve, uma chuteira, quanto mais leve, mais conforto você tem, né? E se você pensar, por exemplo, em carro, né? Quanto mais leve o carro, menos gasolina ele consome. Então, o motor pode ser menor, pode ter um carro aí com 3 cilindros, tipo Kwid, né? Up, que consome pouco, né? Então a gente vive uma fase que geralmente a gente prefere materiais leves. Materiais leves têm essa vantagem de permitir uma performance melhor na maior parte das vezes, tá? Agora, além disso, a densidade ela tem a ver com um negócio chamado rendimento, né? Geralmente, quanto mais leve for o material, você consegue fazer uma maior quantidade de peças com 1 quilo desse material, né? Olha que doido, quanto mais leve for o material, 1 quilo rende mais, tá? Então, ó, observa só, o alumínio tem a densidade 2,70, quer dizer que se você fizer uma peça de 1 litro de alumínio, ela vai pesar 2,7 kg. E o nylon com fibra, que é um material muito usado para substituir o alumínio em carro, ele tem a densidade de 1,35, exatamente a metade. Quer dizer, que se você fizer a mesma peça, que tem 1 litro de volume, né, com nylon, vai pesar 1,350 kg, exatamente a metade. Tá pegando a malandragem? Não quer dizer, com a quantidade de material que você usa para fazer uma peça de alumínio, você faz 2 de nylon, tá? Então, quer dizer, quanto mais leve vai ficando o material, mais peça você faz com 1 quilo. O padeiro, cara, sabia disso lá atrás. Quando o pessoal vendia o pão por peça, o pão era desse tamanho e não pesava nada. Com 1 quilo de massa, o padeiro fazia uma cacetada de pão. Dá uma olhada aí num cara que sempre você vê na beira da estrada vendendo biscoito, né? De repente ele tá vendendo um monte de biscoito lá, cara, e o saco não pesa nada, né? Por quê? Porque o biscoito só tem ar dentro, né? Então, com 1 quilo de massa, o cara faz uma cacetada de biscoito. Quando o material é leve, ele rende mais, ele faz mais peças. Tranquilo, pessoal? E como não tem nada a ver resistência com densidade, muitas vezes você vai encontrar um material que ele é leve e é resistente, né? E fecha as duas pontas aí do teu processo. Então é isso aí, ó. Com 1 quilo de alumínio, no nosso caso, se faz uma peça. Com 1 quilo de nylon, se faz 2 peças. E aí vai entrando, cara, um dos motivos pelo qual os plásticos, né, que são materiais mais leves que os metais, estão substituindo o metal em tudo quanto é lugar. Tem mais motivo, mas um deles é a questão do rendimento. Ele rende mais. Com 1 quilo de material, você faz mais peças. Às vezes compensa você pagar mais caro no material e no rendimento, né, ele vai te compensar. É a mesma coisa que você comprar uma lata de tinta que é mais cara, mas pinta 300 metros quadrados. A outra lata é mais barata, mas pinta 100 metros quadrados. É mais ou menos essa questão aí do rendimento que a densidade tem a ver. Tá? O problema é que a gente compra material por quilo, né? E o cara às vezes compra um material em reais por quilo, ele não leva em consideração a densidade. Então, por exemplo, aço tem a densidade de 7,80. Alumínio, densidade de 2,70. O aço custa R$ 2 por quilo. O alumínio custa 4. Então, um comprador meio chongo, né? Cara que não tem muita ideia aí, se ele for escolher um material para fazer uma peça, muitas vezes ele vai escolher o aço, porque ele fala assim, o aço custa 2 por quilo, o alumínio custa 4, mas o alumínio rende mais, né? Então, se uma peça pudesse ser feita em aço ou pudesse ser feita em alumínio e os preços do aço e do alumínio fossem esses, isso aqui é um exemplo, né, didático, R$ 2 o quilo do aço ou 4 quilos o alumínio, a gente vai fazer a conta e vai chegar à conclusão que o alumínio é mais em conta, tá? O que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular um negócio chamado custo real. O que é o custo real? O custo real é quanto que custa o litro do material, não quanto custa o quilo, né? Porque a gente compra o material por quilo, mas a gente usa por litro. Porque uma peça, o que ela tem de constante é o volume. Se eu fizer ela com um material mais leve, ela vai ficar mais leve. Se eu fizer ela de chumbo, vai ficar mais pesado, né? Então a gente tem que fazer a conta de quanto custa 1 litro do material. E como que faz isso? Mole. Você pega o preço do material
e multiplica pela densidade. Então, no caso do alumínio, aqui, ó, custa R$ 4,00 o quilo, você multiplica pelos 2,70 de densidade, ele custaria R$ 10,80 por litro, tá? E o aço, né? Você vai fazer a mesma conta para o aço? Pulei aqui, cara. Você vai fazer a mesma conta para o aço, vai pegar os 7,80 de densidade vezes 2, vai achar 15,60. Comi o slide aqui do aço. Então, no final, você vai ter que o custo real do aço é 15,60 por litro e o custo real do alumínio é 10,80 por litro, né? Agora, o aço custa 4 e o alumínio custa 2. Você percebe? Né? Então, quer dizer, o alumínio, mesmo custando R$ 4,00 o quilo, por ser mais leve, ele é bem mais vantajoso, no fim das contas, do que o aço. Tranquilo, pessoal? Então, isso que tem a ver aí, né, com densidade e rendimento. Materiais leves rendem mais. Essas contas que a gente faz, né, põe a gasolina, põe o álcool, né, rendimento. São cálculos que a gente faz no nosso dia a dia. Outras propriedades importantes. Existem propriedades térmicas que são importantes. A primeira é a resistência térmica. Quanto que o material aguenta de temperatura. Legal? Então, existe por aí, né, temperatura de trabalho indicado para cada material. Né? Propriedade importante. Até onde o material aguenta temperatura. Então, tá até onde a gente pode usar, né, em situações onde existe calor. Tá? Outra propriedade térmica importante é condução ou isolamento térmico. Existem situações que a gente quer um material que seja um ótimo condutor, que ele esquente fácil e esfrie fácil. Existem situações que a gente quer um material que seja um ótimo isolante, né? Um refratário, como por exemplo aí numa churrasqueira, né? Um tijolo refratário, alguma coisa nesse sentido. Então, propriedades térmicas também são importantes na avaliação das características dos materiais. Da mesma forma, propriedades elétricas, né? Existe a condutividade, qual que é a facilidade que o material tem de conduzir elétrons, se ele é um bom condutor ou um mau condutor, e se o material é um bom isolante ou mau isolante. A gente, né, já conversou sobre isso lá em eletricidade, e eu conversei com vocês e falei, olha, os dois são importantes, depende de que lado você está, né? A mesma importância que tem existir um isolante bom, tem de ter um condutor bom. Então a indústria busca, né, por cada vez melhores materiais, tanto que conduzam, tanto que isolem. Depende de que lado que você está, né? Então essa é mais ou menos a ideia, tá? E existem outras propriedades chamadas propriedades químicas, né? O que é a propriedade química? É a resistência que o material tem ao contato com substância química. Cara, você vai ver, pegar um carro, por exemplo, tem peças de carro que tem contato com graxa, tem peças de carro que tem contato com água quente, tem peça de carro que pode ter contato, por exemplo, com os gases que escapam do escapamento, né? E a gente vai ver que cada tipo de material tem uma certa resistência aos diferentes componentes químicos, né? Uns mais, outros menos. Tranquilo, pessoal? Então, era isso que a gente ia tratar hoje na aula, né? Uma aula bem tranquila, falando sobre propriedades tecnológicas. Se você tiver alguma dúvida, você fala comigo por WhatsApp, né? Ou liga para mim. Vocês estão. Opa, desculpa. Vou tossir no meio da aula, é ruim. Mas vocês estão aí à disposição, né, para perguntar e fazer qualquer comentário que vocês queiram, né? Vou passar junto com essa aula uma atividade, pedir para que vocês respondam, nada complicado, né? Só para a gente rever os conceitos que a gente viu aqui na aula de hoje. E na semana que vem nós vamos ter nossa última aula, que vai tratar sobre dureza. Eu vou explicar para vocês as formas que existem aí de se medir dureza e qual que é a importância que existe de medir dureza para a indústria metalmecânica. Tranquilo, pessoal? Belezeira? Então, forte abraço, fiquem todos com Deus, né? Até a semana que vem, se Deus assim permitir.